centro das principais notícias do Brasil e do mundo. Comunicando, Jonas Melo. 7h01. Bom dia a você, muito bom dia. Está começando o seu jornal da Clube, da Super Rádio Clube M1200 kHz de potência. Hoje é quinta-feira, 4 de abril de 2013. A gente começa o programa com as manchetes, as notícias, os fatos que fazem esta quinta-feira. As manchetes do dia. Atendimento em postos de saúde será fiscalizado. Roberto Cláudio determina a seleção pública para diretores de unidades. Quem não der conta do recado no dia a dia será destituído da função. Aliás, dia a dia é o grande programa do Gerardo Onésio, da Emília Barbosa, que terminou agora há pouco um show de comunicação, de informação aqui na sua M1200 kHz. Aqui comigo, o jornalista Cris Melo, e na máquina de som, Luizinho Barros. E também lá nos transmissores, o seu Antônio. A gente tem que falar o nome da equipe porque é muito importante a gente citar com quem trabalha. E mais informação aqui: Cearense 2003, Horizonte perde para o Fortaleza, Leão vira contra o Galo e encosta no Verdão do Cariri. Ceilândia 0-0 com o Ceará. Vozão joga mal e precisa de vitória em casa. Guarani e Santa Cruz. Guaraju escapa da degola e decide no Arruda. Venda às cegas ou multa na cara. Prefeitura coloca fiscais na rua e retira em 2 dias 400 placas de comercialização de imóveis fixadas em árvores e postes. Infratores podem ter que pagar até R$5 mil de multa. Fortaleza festeja 287 anos no som de Milton Nascimento. Secretaria de Finanças do município amplia serviços disponíveis na web para o cidadão ficar mais informado. Uma luz no fim do túnel. Justiça inicia mais um trabalho, a questão da reintegração de detentos e egressos. Pelo menos 30 pessoas devem ser beneficiadas. Falando nessa questão do benefício, existe o ProChance. São 7h04. Quem está na linha comigo é o titular do programa, o jornalista e radialista Renato Abreu. Renato, bom dia para você na manhã desta quinta-feira aqui no Jornal da Clube. Bom dia, Renato. Renato Abreu. Bom dia, João. Bom dia para você, para Cris, para o Luizinho, para toda a equipe. Hoje, quinta-feira, e você aí no estúdio e a gente aqui pelo telefone, mas hoje tem 2 notícias particularmente importantes para a gente destacar para os ouvintes do Jornal da Clube. Uma é que foi criada ontem em Brasília a Universidade Federal do Cariri. A decisão partiu da comissão especial da Câmara dos Deputados. O relator do projeto foi o deputado federal José Nobre Guimarães, do PT. E um detalhe interessante é que a matéria não precisa passar por votação no plenário. A votação, tanto na Comissão Especial quanto na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela foi terminativa. Daí porque a matéria já segue para o Executivo e para que o Ministério da Educação determine as medidas cabíveis para a implantação da Universidade Federal do Cariri e a instalação da reitoria, que deverá ficar localizada na cidade de Juazeiro do Norte. A universidade também terá campus na cidade de Brejo Santo e no Icó. E outros campos avançados também podem ser definidos na fase de implantação da nova universidade. Ela vai congregar os campos avançados da UFC, que já funcionam em Barbalha, em Juazeiro, em Crato, e vai incorporar agora também Brejo Santo e o Icó. Isso é um fato importante, porque a Universidade Federal do Cariri é uma espécie de filha
da UFC, que durante mais de 50 anos foi a única universidade federal no estado do Ceará. E no governo do presidente Lula, o sistema universitário também ganhou um impulso, é inegável isso. Mais universidades foram abertas no período do Lula, inclusive aqui no Ceará, campos avançados da UFC em Sobral, onde tem um curso de medicina em Quixadá, no próprio Cariri, e a própria criação da Unilab, que também é uma universidade federal que funciona ali no maciço do Baturité. Então é uma notícia muito boa, porque fortalece o ensino superior, tecnológico, a qualidade, né? E eu acho que esse tipo de decisão política, de fazer universidades no interior do Nordeste, no interior do Ceará, isso é alvissareiro, e isso sim, em perspectiva de médio e longo prazo, provoca mudanças qualitativas na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento daquela região. Então, parabéns ao Cariri. Renato, a questão também da oferta de oportunidades do curso superior também, né? Exatamente. Então, parabéns ao Cariri. A gente tem que também, não pode deixar de considerar o empenho do deputado Guimarães, que realmente se empenhou e usou todo o seu prestígio dentro do governo para que essa matéria passasse incólume na Comissão de Constituição e Justiça, como passou, na Comissão Especial, tanto que ela não precisa nem mais ir para o plenário, porque se ela vai ao plenário, ela podia sofrer emendas e atrasar o processo. Agora ela vai direto para o Poder Executivo, para que o Ministério da Educação possa ultimar os detalhes para a oficialização da criação do campus da Universidade Federal do Cariri. Então, o Ceará tem a partir de hoje, meu caro Jonas e ouvintes da Clube, três universidades federais: a UFC, a Unilab e agora a Universidade Federal do Cariri. Parabéns a todos que fazem o Cariri. E lembrando que além de Crato, Juazeiro e Barbalho, o Cajubá, que já conta com as instalações dos cursos da UFC, que vão ser transformados na Universidade Federal do Cariri. Isso vai ser o campus da Universidade Federal do Cariri, a reitoria vai ser em Juazeiro. Em Brejo Santo, lá do deputado Eto Landim, e lá no ICO, do deputado Neto Nunes, também vão acontecer a instalação de campos avançados da nova Universidade Federal do Cariri. Então essa é uma boa notícia, eu diria, para o estado do Ceará, para a região Nordeste, e que consolida uma política que já vinha sendo realizada no governo do presidente Lula, de ampliar a oferta do ensino universitário, se contrapondo a uma política que existia anteriormente, que era praticamente dizimar as universidades federais. Então isso é uma boa notícia para o Ceará e para o Cariri. É verdade, Renato. Com relação a essa questão da educação, a gente percebe que o sonho, a vontade da Dilma Rousseff de investir na educação está acontecendo. E eu sempre digo que nesse mundo em que as coisas acontecem e mudam a cada instante, leva vantagem quem sabe mais. É verdade. E a presidente Dilma quis dar continuidade, portanto, àquela política de expansão do ensino universitário, do aumento do número de vagas através dos projetos ProUni. Quer dizer, quando o governo erra, a gente critica. Quando acerta, a gente tem que elogiar. E essa política de ampliação do ensino superior, que começou com o Lula, foi um compromisso do Lula, e a Dilma está assumindo e colocando para frente, merece ser apoiado, porque uma universidade aberta significa conhecimento difundido, significa possibilidades, de tecnologias novas para a região, porque a Universidade Federal do Cariri vai inclusive ter cursos específicos voltados para as peculiaridades daquela região. Sem contar que é uma universidade federal, é uma universidade de cunho federal. Isso é importantíssimo. Quer dizer, a Universidade Federal do Ceará, digamos assim, pariu, é a mãe dessa nova universidade, que a partir de agora vai andar por suas próprias pernas, nos próximos meses aí, vai ser definido um reitor pro tempore, que vai montar a estrutura da nova Universidade Federal do Cariri. Depois, a coisa se regulariza. O campus lá de Brejo Santo também vai ser construído. Isso significa contratação de professores, abertura de possibilidades para os estudantes daquela região. Então, parabéns ao Ceará, ao Cariri, ao governo,
pela decisão política acertada de criar a Universidade Federal do Cariri, que também tem a sigla UFC, né? Interessante, ela é filha da UFC, a Universidade Federal do Ceará, e vai ter a sigla também, praticamente UFC, que é a Universidade Federal do Cariri. Agora, uma outra notícia boa também vinda de Brasília, meu caro Jonas e ouvintes, é que a bancada do PMDB, os 20 senadores do PMDB no Senado, ela fechou questão contra o projeto do governo federal que quer unificar a alíquota do ICMS em 4%. A decisão de que o PMDB fechou questão contra foi comunicada à imprensa pelo líder do partido no Senado, o senador Eunício Oliveira. Ontem, inclusive, os 20 senadores do PMDB tiveram um encontro em Brasília com alguns secretários de Fazenda, e dentre eles o secretário Mauro Benevides Filho, que deu uma verdadeira aula, né, explicando por que o projeto do Guido Mantega inviabiliza as economias dos estados mais pobres da federação. Ô Renato, essa medida provisória é aquela 599 de 2012, você está se referindo? Exato, que o Mauro Filho teve vindo da Assembleia há 15 dias, explicando por que os estados não poderiam aceitar essa alíquota unificada de ICMS de 4%, porque os estados mais pobres, como o Ceará, eles perderiam, por exemplo, margem de manobra para oferecer incentivos fiscais para atrair empresas. Ora, se a alíquota vai ser 4% no Ceará, 4% em São Paulo, 4% no Espírito Santo, do Rio, no Rio Grande do Sul, o que é que o Nordeste vai ter que oferecer a mais para atrair as empresas? Nada. Então, os secretários da Fazenda se mobilizaram e justiça se faça a inteligência e a capacidade do nosso secretário Mauro Filho, que ontem convenceu os senadores e particularmente a bancada do PMDB que essa proposta não pode passar. E o PMDB fechou questão contra. O PMDB é da base do governo, mas disse assim, do jeito como está, a proposta não passa. O governo vai ter que negociar e vai ter que alterar substancialmente o projeto que está lá no Senado. Do jeito que está, do jeito que o Guido Mantega quer, não passa. O PMDB fechou questão e disse que o PMDB vota contra. E sem os 20 votos do PMDB, essa matéria não tem nenhuma chance de passar no Senado Federal. Inclusive tem senador do PT que também está contra. O senador Walter Pinheiro, inclusive, do PT da Bahia, que é um relator dessa medida provisória no Senado, ele também é contra aspectos da mensagem original do governo, inclusive já incorporou ideias dos secretários da Fazenda. Inclusive ontem ele conversou com o secretário Mauro Filho para provocar alterações, mudanças nessa medida provisória. O que o melhor governo faz, o presidente Dilma devia chamar o seu ministro Guido Mantega da Fazenda e dizer, tira a mensagem, traz para cá a medida provisória, vamos fazer uma discussão com os governadores. É isso que ela devia fazer. Ela tira a medida provisória, essa medida provisória não pode passar, está errado. O Guido Mantega querer fazer essa unificação vai prejudicar principalmente estados do Nordeste como o Ceará. Isso não pode passar. E em muito boa hora, os secretários se mobilizaram, o Mauro Filho, inclusive, mercê da sua grande capacidade e conhecimento técnico, ele foi uma espécie de porta-voz do grupo, e ontem eles conseguiram essa grande vitória política, que foi conseguir a bancada do PMDB fechar a questão contra o projeto do governo. Então o governo agora vai ser forçado a tirar, ou tira a medida provisória, ou negocia a medida provisória, mas do jeito que está, não passa. Isso é uma boa notícia também, meu caro Jonas Melo. Renato, eu estou olhando aqui a página 5 do jornal QCE e traz a seguinte informação: Comando da Saúde, ou faz direito ou vai pra rua. Acabou, Renato, a indicação por amizade, por apadrinhamento. Todos os 92 novos diretores dos postos de saúde de Fortaleza passarão por seleção pública, diz Roberto Cláudio. O que você acha se realmente agora vai funcionar? É tudo ou nada, garante o prefeito, Renato. A ideia é interessante. Você contrata através de seleção pública, não é? Inclusive, eu soube que um ex-vereador, doutor Ciro, né, que ele fez a seleção pública e não conseguiu passar, mas o Heron Moreira, que também era vereador, passou e vai pegar uma direção no hospital aí em Gonzaguinha. Mas aí é uma questão, não é de critério político, é importante que se diga isso. Agora, é importante também que não só o diretor das unidades,
por seleção pública, porque se fizer seleção pública por diretor, os outros cargos for tudo para padreamento político, aí você cria só uma casca de aparente aproveitamento das pessoas pelo critério técnico. É importante que os outros cargos importantes também da estrutura diretiva dos hospitais também sejam pelo critério da competência. Porque, ok, você está fazendo a seleção pública para diretor, legal, parabéns, legal, isso é muito bom. Isso é uma quebra de paradigma importante em Fortaleza ao longo do tempo. Mas, e os outros cargos? Vai ser cartãozinho? Essa é a pergunta que fica. Agora é bom, Renato, que a gente fique observando o seguinte: se o cidadão chegar procurando um posto de saúde para ser atendido, ou uma UPA, seja ela qual for, tem que realmente ter o atendimento e o medicamento para o cidadão, que é um direito sagrado. E se a pessoa não for atendida de acordo com manda o regulamento do posto, poderá denunciar. Era para ter uma central de denúncias para que o cidadão pudesse mostrar sua indignação, mostrar o seu direito e cobrar o direito que tem com relação a essa questão. É verdade. Inclusive, tem muita gente ainda reclamando que os postos de saúde continuam sem remédio, sem atendimento adequado, o prefeito está pedindo tempo, etc. Mas é preciso que algumas medidas urgentes comecem efetivamente a funcionar, não é? Porque as pessoas não podem ficar esperando aí que a administração se organize, etc. Porque há algumas decisões que são para ontem. Essa questão dos postos de saúde, né? As pessoas estão reclamando que não tem. É verdade. Para você ter ideia, quem sofre de uma patologia na questão da a pessoa que tem problema que usa a insulina todo dia, diabético, por exemplo, não pode esperar. Você tem que tomar todo dia. Outra coisa, viu, Jonas? Tem uma coisa no serviço público, não é só no Ceará, não, é brasileiro, mas é um escárnio. É a questão das cirurgias eletivas. O deputado Heitor Ferrer quase que diariamente fala sobre esse assunto. Se você tiver um problema, por exemplo, no fêmur, na patola do joelho, né, na rótula, chamam patola, a rótula, e você precisar fazer uma cirurgia, e você for uma pessoa sem posse, que não possa pagar, você entra no sistema. Aí você entra numa fila, que quando você for se operar, você já está doente do outro joelho. É complicado. Então é um absurdo, quer dizer, o cara passa 3 anos numa fila de cirurgias eletivas, essa fila não anda. É preciso que a secretária da Saúde de Fortaleza, doutora Socorro, que é uma mulher competente, o secretário Arruda do Estado, que também é competente, mas é preciso que se agilize essas cirurgias eletivas. Tem gente aí esperando cirurgia de fêmur, de bacia, há mais de ano. Quando for fazer a cirurgia, não tem mais conserto. A pessoa está aleijada. É verdade. É um absurdo. Isso é desumano. Não adianta. Nessas horas, não adianta o discurso. Nessa hora, você tem que criar uma forma de resolver. Esse aqui é o problema. Então, essas questões de saúde, como é que se fala em questão de saúde, tem muita teoria e etc. Mas quem está doente, meu amigo, ele precisa do atendimento para ontem. Né? Quem está doente, o gestor, ele tem que pensar que quem está doente não está com tempo para esperar, não. Se eu que tenha paciência, não tem paciência, não, meu amigo. Você está numa cama com o fêmur quebrado, ele precisa de uma cirurgia, ele não tem tempo para esperar medidas burocráticas, não. É preciso que a área de saúde tenha mais sensibilidade nesse sentido, meu caro Jonas Melo. Mas eu estou vendo aqui, Renato, com relação a essa questão dessa mudança, desse pensamento do Dr. Roberto Cláudio, que é médico sanitarista, eu acredito que ele possa realmente fazer uma mudança grande na saúde da capital Fortaleza, e Fortaleza até se somar ao estado do Ceará, com essa questão da referência. Nesse exato momento, o senhor governador Cid Gomes está em Canindé, acompanhado do Arruda Bastos, que é o secretário da Saúde do estado, que inauguraram ontem o 15º CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas do estado do Ceará, em Canindé, que vai atender toda a região, certo? E outra questão também, eu acredito que se tiver uma unificação na saúde do município com o estado e as pessoas cobrarem os seus direitos, com certeza vai fluir e com certeza vai dar certo. Vai ficar tudo do jeito que manda o figurino, Renato. É verdade, e essa é uma boa notícia que você está dando aí, lá de Canindé. O tempo está bom em Fortaleza, tempo nublado, viu, meu caro Jonas, mas a temperatura em elevação, nublado, mas com já o sol já saindo forte, o céu está abrindo, um céu azul bonito, portanto, uma perspectiva de uma quinta-feira de muito calor em Fortaleza. Na verdade, o calor está matando na cidade de Fortaleza. Tem uma notícia que está vendo lá de São Paulo, meu caro Jonas, que dá conta que é o seguinte: que o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
trabalhadores metalúrgicos